Olá, nós somos o Grupo 3 e hoje trataremos um pouco mais sobre o petróleo. Falaremos de estrutura de mercado, custos de produção e o contexto histórico. Pois afinal, o que são estruturas de mercado? Bom, então no nosso contexto econômico atual, nós possuímos diversas estruturas de mercado. Entre elas, o oligopólio, o monopólio, a competição monopolista e etc. Mas para fins didáticos, vamos então falar apenas de duas, que é o monopólio e o oligopólio. Começando então com o monopólio de mono, ou seja, uma, é quando uma empresa ela detém o total controle daquele mercado, ou seja, só ela atua. Por exemplo, a Petrobras ela detém todo o controle do mercado de refino de combustíveis, ou seja, ela é a única empresa no Brasil, por meios legais, a atuar nesse mercado. É instituída uma lei dizendo que só ela pode atuar. Já o oligopólio, nós poderíamos pegar o exemplo de as empresas de comunicação, como Claro, a Vivo, a Nextel, Oligo, ou seja, são poucas empresas que atuam naquele setor. Tanto o monopólio quanto o oligopólio são bastante criticados justamente por você tendo uma ou só empresa, elas podem então manipular o mercado facilmente, com controle de preços, cartéis e etc. Que é um assunto muito mais complicado. Agora, em um contexto de competição, você tem uma competição perfeita, apenas uma empresa ela tem uma dificuldade tremenda de modificar o mercado, porque se tem várias atuando, por exemplo, caso ela aumente o preço dela, seja mais alto que o preço médio de um determinado produto já instituído, as pessoas vão parar de comprar dessa empresa e vão partir para as demais. Ou seja, as empresas elas têm que trabalhar justamente na média do mercado. Muito mais difícil elas se diferenciarem. Mas nesse contexto a gente pode dizer que é muito mais complicado. Porque apesar do mercado de extração de combustíveis ter se tornado um oligopólio em meados de 2002, a Petrobras ainda detém praticamente 95% do controle do mercado. Ou seja, é como se esse monopólio ele não tivesse sido destituído totalmente. A Petrobras ainda controla a maior parte das reservas, deixando pouca margem para o que outras empresas possam explorar. Tá, mas mesmo sabendo de tudo isso, como que a Petrobras chegou nesse tamanho que ela tem hoje? Para a gente conseguir responder a sua pergunta, a gente tem que entender um pouquinho mais da história da Petrobras. Então vem comigo. Bom, a nossa história de hoje vai começar entre 1897 e 1915. Foi quando a Standard Oil, a Shell e a Texaco se instalaram no Brasil para suprir as demandas do mercado nacional. Mas foi em 1939 que finalmente jorrou o petróleo em terras nacionais, prontamente já estatizado por Getúlio Vargas, com a criação do Conselho Nacional do Petróleo, fazendo assim de Candeias, na região da Bahia, nosso primeiro ponto comerciável de petróleo no Brasil. Em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas de 3 refinarias de petróleo em território nacional, se intensificou a discussão sobre que modelo a gente adotaria para regulamentar o petróleo, o que motivou uma campanha que foi conhecida como Petróleo é Nosso, que interrompeu todo e qualquer tipo de investimento internacional na atividade petrolífera. Em 1953, com a volta de Vargas, ele sancionou a Lei 2004, criando assim a Petrobras, dando ao Estado controle de 100% das atividades petrolíferas no Brasil, exceto a distribuição. A Petrobras deteve o domínio total da extração do petróleo por quase 50 anos, até esse quadro mudar no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a assinatura da chamada Lei do Petróleo, da qual extinguia o monopólio de exploração imposta à estatal. Apesar de novas empresas como a Shell e a Equinor terem instalado postos de exploração no Brasil, a Petrobras ainda possui cerca de 95% do mercado de produção de petróleo, fazendo com que, na prática, o monopólio não tenha sido completamente destituído, configurando assim um cenário de competição não totalmente justo para as outras empresas. Por ser uma estatal, grande parte dos recursos da Petrobras são advindos não só dos lucros da companhia, mas também dos repasses do governo brasileiro. Após os escândalos na corrupção, revelando bilhões de reais desviados da empresa, o valor de mercado e credibilidade da Petrobras passou por uma queda considerável, forçando a empresa em 2017, no governo de Michel Temer, a considerar o preço do petróleo definido pelo mercado internacional. De lá para cá, o preço médio pago pelo consumidor por litro do combustível só aumentou. Em julho de 2001, o preço médio de gasolina estava em torno de R$ 1,68. Hoje, esse valor está na casa de R$ 4,39. Por ser um bem inelástico, o aumento dos preços não gera um grande impacto na demanda ou no consumo, porém afeta outros setores da economia, como por exemplo, os preços cobrados pelo transporte de mercadorias e custos arcados pelos donos de impostos para suprir a demanda. Agora, iremos brevemente conhecer um pouco dos custos e processos que ocorrem antes da gasolina chegar até nossos veículos. Para que a gasolina seja produzida, deve-se primeiramente extrair a matéria-prima, ou seja, o petróleo. Lembrando que o mesmo se encontra em bolsões profundos em terra e abaixo do fundo do mar, mas não pense que toda essa brincadeira sai barato. O valor para realizar sua exploração é de $16 para cada barril,
Lembrando que o tipo utilizado em nosso país custa aproximadamente 48 dólares, o equivalente a R$ 230,70. Após a extração, o produto é levado até os grandes terminais de abastecimento, onde são armazenados até que sejam transportados até as refinarias, passando pelas seguintes etapas de separação, conversão e tratamento. Atualmente, a Petrobras investe em exploração e produção de petróleo um total de 153,9 bilhões de reais, considerando todo o desenvolvimento, infraestrutura e suporte para todas as atividades. Após todos esses processos, vem a etapa final, a distribuição, responsável por transportar os combustíveis em caminhões-tanques para todos os postos de gasolina no país. O preço de venda é por metros cúbicos, onde 1 metro cúbico é equivalente a 0,820 toneladas, vendido sem tributos para todos os postos, em uma faixa de aproximadamente R$ 1.700 a R$ 2.000. Meu nome é Pedro Marafon, estou aqui na Praça Kennedy e hoje vamos entrevistar o Bruno, proprietário do posto de gasolina. Fica comigo. Bruno, quais são os custos para se trabalhar com abastecimento de combustível? Bom, hoje começa, como sempre, toda empresa, o custo fixo, energia, folha de pagamento, impostos federais, municipais, porcentagem do cartão de crédito, que hoje é uma grande fonte de pagamento, né? Manutenção, seguro, entre outras despesas, como o dia a dia que pode estar acontecendo, que é danificar o equipamento ou alguma outra coisa do gênero. E quanto de imposto se paga hoje pelo litro da gasolina? Hoje, para o cliente final, em torno dos 30%. Até se alguém te for no imposto, pode pedir o cupom fiscal, tá? Ele vai estar saindo o valor do tributo, depois vocês dão uma olhadinha. Sim. Isso sai em todo o cupom fiscal. Desde a crise que a gente vive hoje em dia, com alto dos preços, foi possível notar uma queda na demanda e no consumo de combustível? Acho que queda não, se mantém ou até aumentando, porque afinal de contas todo mundo tem que se locomover. E às vezes se a pessoa deixa, por exemplo, de usar um carro próprio, vai para um transporte aplicativo, esse próprio transporte aplicativo vai precisar estar consumindo esse produto, né? E como está o mercado atualmente? Você acha que vale a pena entrar? Olha, o mercado, como eu vou dizer assim, é meio difícil de trabalhar. Hoje, quando tudo dá certo, a gente tem uma margem bruta de 11%, uma margem líquida de 2%, então fica tudo bem apertado. Para entrar nesse ramo, eu falaria, se eu não fosse do negócio, eu não entraria, porque política de preço das distribuidoras é uma coisa muito complicada, às vezes reflete, tem um aumento ou uma baixa de combustível, a distribuidora nunca vai repassar e a gente fica aqui, por exemplo, na linha de frente, tendo que absorver tanto essas quedas ou às vezes os aumentos, não conseguindo repassar justamente para o consumidor. Então acho que assim, é um mercado, eu não entraria, se eu não fosse do ramo eu não entraria, é uma coisa que é um mercado assim, bem específico, lógico, muda de estabelecimento para estabelecimento, região para região, mas é um mercado assim, complicado, por um custo, vamos dizer, um custo elevado para uma rentabilidade bem variada de acordo com o ano. Agora iremos calcular a margem de lucro dos combustíveis. Para isso, nós escolhemos a gasolina. A gasolina, portanto, está cotada a R$ 4,55 o litro. Desses 4,55, 29% corresponde à realização Petrobras, 15% ao CID, PIS/PASEP e COFINS, 30% ao ICMS, 14% ao custo do etanol anidro e, finalmente, 12% à distribuição e revenda. Aqui estão os seguintes valores para cada uma das porcentagens, sendo 45% de ICMS, CID, PIS/PASEP e COFINS ao imposto incidente na gasolina. Finalmente, iremos calcular a margem de lucro. Considerando, portanto, 55 centavos do preço de distribuição e revenda, subtraindo 39 centavos considerando a distribuição, teremos então 16 centavos por litro de gasolina, como sendo o lucro, seria um lucro de 35%. Subtraindo, portanto, as despesas que um posto de gasolina possui, chegaremos a uma margem de lucro de apenas 2%, o que equivale a 9 centavos por litro de gasolina. Bom, foi isso que a gente ia para apresentar para vocês para hoje. Muito obrigado.